Todos digam, sejam todos bem-vindos nesta noite em nome de Jesus. Eu oro que esta palavra fará bem para toda a vida, nos faça melhores ministros e obreiros no rebanho do Senhor em nome de Jesus. És abençoado. Eu sou abençoado. O Senhor torna permanente em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos pelo encontro de obreiros desta noite. Obrigado pela fidelidade dos seus filhos, dos seus servos, filhos e filhas, professores, líderes. Pedimos, Senhor, não iremos vir em vão. E tudo que nós ouvimos fará bem para cada vida em nome de Jesus. Assim que viemos fazendo antes, abençoa o seu povo e usa-nos como canal de bênção para toda a igreja. Nós te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Vamos para Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Assim que olhamos para essas palavras, fé significa a totalidade dos sermões que Cristo ensinou e encomendou aos santos, aos apóstolos, e é muito, muito importante. Há muitas coisas que nós encontramos importantes na nossa vida, essencial para todo irmão, toda irmã, todo membro da igreja e todo ministro. Assim que pensas de coisas importantes na sua vida, por exemplo, a sua própria salvação, a paz que temos com Deus, alegria, gozo em Cristo, a promessa e a possessão de cura e saúde. Você pensa da comunhão e unidade entre os irmãos, essas coisas são importantes. Você pensa do sucesso, do progresso, pensa na riqueza e estar bem, pensa na posição e na influência, porque somos a luz do mundo, brilhando e refletindo a luz de Cristo. Mas mesmo assim, grande, acima dessas coisas importantes, é a fé. A fé que é o mundo, que é o evangelho, que é a verdade que salva, é grande que qualquer possessão que temos. Se nós fomos diligentemente protegidos, preservar as grandes possessões, então torna-se necessário que protejamos a fé acima de qualquer outra coisa que temos. Assim que é muito importante sobre qualquer outra coisa que temos. Se nós protegemos essas coisas, então devemos de forma a batalhar para proteger, preservar e lutar por esta fé que é grande sobre qualquer outra coisa. Assim que vamos para Filipenses capítulo 1, 27. Diz: somente deveis portai-vos dignamente, conforme o evangelho de Cristo, para que quer vá e eu vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. Nos diz: há unidade entre o povo de Deus, entre os ministros, entre os membros, que com uma única mente, com um único coração,
com o único espírito. Combatemos juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, que o apóstolo Paulo tem feito, e você também fará isto em nome de Jesus. Em Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, 7. Arraigados e sobreedificados nele e confirmados na fé. Não só ouvimos a fé, cremos na fé e vivemos pela graça de Deus na fé, arraigados e sobreedificados nela e confirmados nela, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graça. Então nos diz no versículo 8, assim que você entenda a fé, aplica a fé, crê na fé, arraigados naquela fé e edificados naquela fé, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vais sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de segundo Cristo. Há muitas coisas que vão tentar infiltrar-se, mas nós vamos rejeitar. Cuidamos que esta fé que estamos arraigados nela possamos permanecer. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeitos nele. Não precisamos de adicionar nenhuma outra tradição, nenhuma outra opinião, nenhuma outra filosofia, nenhuma outra ideia religiosa vindo de qualquer lugar, do norte, do sul, oeste. Não precisamos de nenhuma outra adição. Diz que porque nele, estamos completos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. Nós estamos perfeitos. E o Senhor nos fará satisfeitos na sua suficiência da fé em nome de Jesus. 2 de Timóteo 4, 7. Por isso que o apóstolo Paulo diz: lutei uma boa milícia. Ele não estava lutando por cerimônias, é uma luta má. Não lutava por circunstâncias, não lutava com o Antigo Testamento. Ele não estava lutando por denominações que ele liderou, ou o sinédrio que ele abandonou, que nós cremos Cristo, cremos na salvação, Calvário. O que dizer sobre o que Gamaliel me ensinou? Não estava lutando contra Gamaliel, lutou a boa milícia. Terminou a minha carreira, e você pode dizer o que ele tem dito depois, diz que guardei a fé. O Senhor nos dará graça de guardar a fé em nome de Jesus. Esta noite estamos vendo a mensagem que diz protegendo a fé acima sobre qualquer outra coisa no ministério. Protegendo a fé acima de qualquer outra coisa no ministério. Poderão haver coisas que possam vir para nós como parte do ministério. Por exemplo, a área administrativa é parte do ministério. Supervisão é parte do ministério. Ajudar pessoas é parte do ministério. Visitar pessoas é parte do ministério. Pensa nas atividades que temos, os desafios que temos, as responsabilidades que nós temos que nos concentrar nelas, temos certeza que fazemos de forma efetiva, mas mesmo assim que pensamos em tudo, não importa o número, não importa quão importante essas coisas, o mais importante é a fé. Porque é a palavra que salva, é a palavra que santifica, é a palavra que nos mostra o caminho para o batismo no Espírito Santo. É a palavra que nos faz firmar na santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Qualquer outra coisa além da palavra não salvará. Daí que não devemos dar a atenção igual com a fé, com as outras coisas maravilhosas. Por isso estamos falando, protegendo a fé acima do que qualquer outra coisa no ministério. Assim que olhamos para
Judas, capítulo 1, de 1 a 7. Três coisas estamos olhando. Ponto número 1, preservando a incorruptibilidade da perfeição da fé. A fé é completa. A fé não precisa de nenhuma adição. A fé não precisa de nenhuma subtração. A fé não precisa de nenhuma modificação. É perfeita como o Senhor nos deu. Então, queremos preservar a incorruptibilidade da perfeição desta fé. Ponto número 2, purgando a inconsistência de pregadores. Há pessoas que se tornam pessoas cansadas, que estão lutando pela verdade, batalhando pela fé, fazendo coisa certa, mas há desafios, há coisas que vão cruzar no caminho, há dificuldades na nossa vida pessoal, desafios na família, desafios no ministério, desafios na igreja local. Por causa desses desafios, pessoas se tornam inconsistentes, se tornam não estáveis. Precisamos de nos purgar da inconsistência, de cansaço que pode vir aos pregadores em algum tempo. Entenda? Até Elias cansou-se e fatigou-se. Até Moisés, ele disse, será que sou eu que nasci essas pessoas? Isto é pesado para mim. O apóstolo Paulo disse, os desafios estavam lá, mas faz parte de todos esses desafios para que possamos permanecer fortes. Você vai permanecer forte em nome de Jesus, purgando a inconsistência de pregadores cansados. E 3, a infiltração de falsos profetas. O diabo usa duas coisas. Primeiro, usa a perseguição. Se o diabo ver que a perseguição e a pressão, perseguição não vai parar a igreja, então ele vai tentar um outro instrumento, que é a infiltração, e mandar pessoas que não são sãs na fé. Ele vai lhes mandar, até alguns se tornam pastores em alguma das igrejas, ou líderes, obreiros, ou porta-vozes, personalidades importantes, influenciadores na igreja, e não são sãos. São falsos profetas. São infiltrados. Por isso que nos é dito no versículo 4 de Judas, Judas 1:4, usou a palavra no versículo 4, diz que porque se introduziram alguns que já estavam escritos para este mesmo juízo. Mas pela graça de Deus, nós iremos prevenir toda infiltração dos falsos profetas em nome de Jesus. Alguém diz amém. Ponto número 1, preservando a incorruptibilidade da perfeição da fé. Lembra-se, toda a doutrina da palavra de Deus é pura e perfeita. Qualquer momento que tiveres tendência para mudar alguma coisa, lembra-se, você não pode melhorar a Bíblia. A Bíblia está certa como ela está. A Bíblia é inspirada de canto para canto e nos é dada. Você não vai poluí-la nem corrompê-la em nome de Jesus. Versículo 3. Amados, você é amado no céu. Você é amado do lado de Deus. Então tens que guardar este título. Título que Deus te deu. Procurando eu escrever-vos com toda diligência. Tudo o que tens que fazer no reino de Deus, dê toda diligência. Queres ensinar? Faça toda diligência. Queres pregar? Com toda diligência. Queres sair para evangelizar? Faça com toda diligência. No ministério das mulheres, em qualquer momento, fazes com toda diligência. Não vem do trabalho, do mercado, dizer que estou a sair e fazer. Isso não é diligência.
procurando escrever com toda a diligência acerca da salvação comum, ainda que é a salvação comum disponível para os judeus e para os gentios, a salvação que você testou, ainda que tenhas experimentado, ela tenha experimentado, ele tenha experimentado, é comum para todos, mas temos que ainda dar diligência. Acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos. O Espírito Santo agora diz que já temos o suficiente disto, já sabem, já entendem. Temos que adicionar algo mais profundo, mais grande. Fala da fé, que inclui salvação, inclui o viver cristão, inclui todas as doutrinas da Bíblia, inclui tudo que Jesus ensinou, todas as coisas que eu vos tenho mandado. Isto é fé, tudo. Diz que escreva sobre essas coisas e diga-os que existe uma batalha que todos na igreja, todo membro, ministro, tem que se envolver e não só fazer e dizer, o pastor pode fazer isto, vamos lhe suportar, vamos dizer sim tudo que o pastor está a fazer e nós vamos estar apenas assistindo. Ele diz não, temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Esta palavra é perfeita. A palavra de Deus é perfeita. Eu disse, a palavra de Deus é perfeita. Olha para os Salmos 19. Salmo 19, versículo 7. Diz, a lei do Senhor é perfeita. Quando algo é perfeito, se você tentar ajustar, será imperfeito. Se algo é completo, se tentares adicionar algo, se tornará imperfeita. Quando algo é suficiente, se subtraíres, ficará insuficiente, imperfeito. Diz, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Pensa sobre isto. A palavra de Deus é perfeita. Quando você dá de forma entusiasma como ela é, traz o arrependimento e fé no Senhor Jesus. A conversão virá. E diz, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Se você diluir com água, se você diluir com qualquer outra substância, não será como deveria ser. Não vai ser algo certo. Diminuíste algo da fundação. E a fundação não será suficientemente forte para sustentar o peso das pessoas que são sustentadas pela fundação. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Esta palavra de Deus deve ser mais desejada do que o ouro, do que dinheiro, do que coisas materiais. O ouro não nos leva para o céu. Dinheiro não nos leva para o céu. Riquezas, tesouros não nos leva para o céu. Mas a verdade da palavra de Deus nos leva para o céu. Por isso que a palavra de Deus é mais importante do que o ouro e a prata. E mais doce do que o mel e o licor dos favos. 11. Também por eles é domestado o teu servo, e em os guardar a recompensa. Salmos 119, 27 e 128. 127, 128. No Salmo 119. Nos diz, no Salmo 127, pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. Temos que guardar esta atitude da mente. Temos que guardar esta postura. Que amamos a Bíblia.
amamos a fé, amamos a totalidade da palavra de Deus, acima do ouro, e ainda mais acima do ouro fino. 128. Por isso, tenho em tudo como retos todos os teus preceitos e aborreço toda falsa vereda. Coloca isto na nossa linguagem normal, nosso ministério, Novo Testamento. Diz, por isso, eu estimo todos os preceitos pequenos e grandes, grandes e pequenos, todos os preceitos. Eu nunca digo que isto é pequeno, não temos que pensar na Bíblia sobre isto, isso é coisa pequena. Não precisamos de pensar na palavra de Deus sobre isto. Ele diz que eu estimo, eu exalto todos os preceitos concernentes em tudo. Tudo que a palavra de Deus não aprova, não aceita, eu não irei aceitar. Odeio todo falso caminho, odeio toda falsa doutrina. Poderá vir de uma pessoa que é muito respeitada. Antes de você perceber que antes deste homem ensinar, você antes já ouviu sobre isso. Ou aquela mulher defende uma coisa assim, já leste sobre ela. E você respeita essa pessoa, respeita a ele. Então, um dia, talvez você leu algo que essa pessoa escreveu, ou você ouviu algo que ele gravou. Você diz o quê? É isso que ele crê. E no momento que você descobre, você não vai dizer muito bem, todos têm a sua parte, mas eu continuo respeitando. Aborreço toda vereda falsa. Todos que contradizem a palavra de Deus não vão casar a sua simpatia, não vão casar o seu respeito e honra. Salmos 12, 6. Salmos 12, 6. A palavra do Senhor são palavras puras. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Então, é como prata refinada em forno de barro. Quer dizer que levamos a prata e é colocada no forno e colocam no fogo. Colocam a primeira vez, depois a segunda vez. Então, purificam, primeira vez, 2 vezes, até 7 vezes. 7 é o número da perfeição. E depois vê que já não tem impureza. Diz que a palavra do Senhor são palavras puras, como prata, que é refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. A palavra de Deus é pura. Não haverá nenhuma adição nem subtração. Não estou vos a ouvir. Provérbios 30, 5. Provérbios 30, 5. Toda a palavra de Deus é pura. Veja isto. Toda a palavra de Deus é pura. Há pessoas que quando estão pregando, eles leem um versículo particular. Eles dizem, seria mais correto dizer desta outra maneira. Tentam corrigir a Bíblia. Já notaste que Jesus, sempre que citou a Bíblia, citou direito. Sempre que citou o Antigo Testamento, ele não disse, eu sou filho de Deus, quero ajustar agora. Então, ajustar. Não. Ele deu o significado profundo. Com certeza ele corrigiu a tradição dos fariseus quando disse, ouviste o que dizem, amarás o seu próximo e aborrecerás o seu inimigo. Isso é que os fariseus adicionaram. Ele corrigiu o que os fariseus adicionaram. Ele disse que ama o seu próximo, ama a todos. E alguém disse, quem é o meu próximo? Eles deu a parábola do bom samaritano. Todos são o seu próximo. A
palavra de Deus diz ama-os. Então encontramos aqui no versículo 5. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras. Não precisas. Não és competente para fazer isso. Não és sábio como Deus. E não és sábia como Deus. Não és grande como Deus. Não tens mais conhecimento que Deus. Não podes acrescentar no que ele disse. Não podes diminuir o que ele disse. Ele é perfeito. Ele é o nosso Criador. O seu conhecimento é acima de conhecimento de milhões, bilhões de pessoas juntas no mundo. Ele é Deus. É infinito. É eterno. Então, todas as pessoas do mundo, os seminaristas do mundo, teológicos do mundo, colégios do mundo, juntos, eles todos, o seu conhecimento, a sabedoria deles não é tão alta, tão grande, como a sabedoria do Deus Todo-Poderoso. Por isso, ninguém é qualificado em acrescentar ou subtrair a palavra de Deus. 6. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Apocalipse 22. Apocalipse 22. 18 e 19. 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro aqui. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Qualquer um que vier e disser que ele quer melhorar o que Deus revelou, ele quer melhorar aquilo que Jesus ensinou. Ele quer melhorar na predição e na profecia da palavra de Deus. Diz que olhando, olha o que está acontecendo agora, veja as coisas que nós lemos cerca na Bíblia. Eu acho que o conhecimento de assuntos sociais que nós temos que ajustar essas coisas. Jesus diz que neste lugar, naquele lugar, naquele lugar. Diz, ninguém que vem e pensa ser sábio ou grande, que Jesus, o nosso Deus, Deus vai lhe acrescentar as pragas que estão escritas neste livro. 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, diz que isto aqui não é algo que tem a ver com tempos modernos, falando do sangue, sangue que nos lava, que nos purifica de toda injustiça. Há poder no sangue. Quando você fala de sangue, nesse tempo de agora, não soa bem nesse tempo moderno. Por isso vamos remover o sangue de Jesus. Vamos remover a crucificação. Como é que aquelas pessoas fizeram isto naquela crueldade contra Jesus que vai nos salvar? Vamos lá remover. Ou alguém diz santidade. Vamos tirar santidade. Alguém fala sobre isto, sobre aquilo, um homem, uma mulher. Isto agora já não faz parte desses tempos presentes. Se você conhece o registro de pessoas que já se divorciaram, diz que a não ser que isto aconteça, alguém não pode entrar no céu, sim. Eu sei que Jesus disse isso naquele tempo, naquele centurião, mas para este tempo que estamos vivendo agora, eles estão tirando a palavra de Deus. Diz, se alguém tirar a palavra desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida. Qual é o ganho? És religioso? Qual é o ganho? És importante? És uma pessoa favorecida? Estás ajuntando multidões, pessoas te escutando, dizendo que este é o meu pregador, que este é o meu homem, e tentam entendem a fraqueza das pessoas. Então, seu ensino para alimentar a fraqueza das pessoas é popular com as pessoas,
mas o seu nome não está no livro da vida, eu oro que o seu nome não estará fora do livro da vida. Então, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Por isso que nos é dito, precisamos de batalhar. A palavra de Deus é perfeita e precisamos de guardar a incorruptibilidade desta palavra. Que o Senhor vai te ajudar e o Senhor me ajudará também. Continuaremos batalhando pela fé todo tempo, todo lugar, onde seja quem estiver lá, quem não estiver lá, continuaremos batalhando pela fé em nome de Jesus. Como é que nós batalhamos? Como Jesus batalhou com os fariseus, os tradicionalistas, expondo-os e advertindo-os contra as suas falsas doutrinas. Assim também devemos fazer. Jesus não permitiu falsa doutrina assim, tradições assim, os erros assim. Mesma maneira que Jesus contentou, é a mesma maneira que temos que contentar. Como é que nós contentemos? Como Jesus contentou com Pedro, o famoso discípulo. O discípulo número 1, o apóstolo número 1. Ele contentou com ele de forma firme, sem se comprometer publicamente. Assim, nós também. Ele não tinha amigo, não temos que ter um amigo, não temos que ter aquele que o amamos tanto, que ensina falsas doutrinas, e nós iremos dizer, mas eu gosto muito daquela pessoa. Eu não posso dizer nada contra ele sobre isto, não quero que nada possa parar ou perturbar a nossa relação. Não pode fazer isto. Como Jesus contentou com esse famoso apóstolo, fez de forma firme, sem se comprometer, fez publicamente. Ele disse, sai de mim, Satanás, porque você não entende as coisas que pertencem a Deus e as coisas que pertencem aos homens. É assim que temos que contentar ou lutar. Como Paulo contendou, batalhou com os judeus. Diziam que é bom crer em Jesus, é bom nascer de novo, mas precisa de ser circuncidado. Ele contentou com eles. E nós temos que contender como Paulo contentou como os judeus, resistindo ao erro de pregadores desesperados. Então, assim temos que fazer. Como é que contentamos? Temos que contentar como Moisés. Como Moisés contentou com Arão, o sumo sacerdote. Te lembras que o Arão era o mais velho, mesmo pai, mesma mãe. Mesmo assim, como Arão, deixa que as pessoas que se desviaram, ele contentou com eles. Então, nós assim devemos fazer. Como Moisés contentou contra Corã, Datã e Abiram, que eram famosos na sua assembleia. Assim, nós também devemos ser claros que nós consideramos a palavra de Deus acima de ego. Tu não vais dizer que se eu fizer assim e eu contentar pela fé, se as pessoas não me gostarem por isso, não terei outro meu amigo. Meus amigos só são aqueles da igreja. Agora, se eu começar a contender com eles ou a batalhar pela fé, vou ficar sozinho. Não tens que pensar assim. Tem que ser claro que você ama a fé, você habita na fé, você estima a fé acima do que ego. 2. Acima do que qualquer homem e todos os homens. Tem que ser claro que você aprecia as pessoas e ama as pessoas. Como o apóstolo Paulo respeitou a Pedro e disse, é um dos 3 pilares na igreja. Então depois disse, mas quando ele veio a Antioquia, ele tinha que ser culpado, porque estava com os outros crentes. Quando outras pessoas vieram, ele se desviou dos gentios e confrontou-o. O apóstolo Paulo exaltou a fé acima de qualquer homem. Nós também temos que exaltar a fé acima da família. Talvez alguns membros da sua família não estão
a crer exatamente no que você crê. Talvez é sua esposa, o marido, talvez filho, ou qualquer um na família. Você não pode não obedecer à palavra de Deus ou por causa de alguns membros que não está se alinhando e firmando-se na palavra. Tens que mostrar claramente que você exalta a fé acima da família. Tens que mostrar que exaltas a família acima de qualquer um que é chamado de bispo, apóstolo, apóstolo sênior, seja qual for o nome. Tens que exaltar a fé acima do título de qualquer um. E você não vai torcer a palavra de Deus por causa de algum apóstolo ou qualquer bispo. Exaltar a palavra de Deus acima de qualquer bispo. Dê-me um bom amém. Exaltar a fé acima do dinheiro. Sabes que há tempos pessoas fazem corta-mates. Sabem na sua consciência que fazendo isto é suborno. Isto é corrupção. Mas querem o dinheiro. Querem o negócio. Quando você entende o que o Senhor está dizendo, que exaltamos a fé acima de qualquer outra coisa, você exaltará a fé acima do dinheiro. Se perderes o dinheiro e guardares a fé, isso é grande. Se perderes a fé e ganhar dinheiro, isto é um desastre. Exaltamos a fé acima do dinheiro. Exaltamos a fé acima de denominação. Denominação. Há uma denominação que quer que nós sejamos trabalhar com eles, querem que nós façamos isto e aquilo. Somente eles dizem, esta é a nossa tradição, não faça isto, não toca isto. Este é um cometimento firme, nunca toca essa parte. Esta é uma revelação dos nossos fundadores. Sabemos que na Bíblia não podemos defender isto mas o fundador é que disse isto aqui. Por isso, somos amigos, venham nos ajudar a fazer isto, mas não mexe essa área. Temos que exaltar a fé acima da denominação. Exaltamos a fé acima do mundo. Acima do mundo. Não o mesmo mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se nós temos que entrar no céu, louvado seja o Senhor, eu vou entrar no céu. Louvado seja o Senhor, eu vou para o céu. Perdi algumas pessoas que não têm certeza. Eu disse, louvado seja o Senhor, eu vou para o céu. Você entrará lá em nome de Jesus. Por isso nos é dito. Em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4. 1. Mas o Espírito expressamente diz que, de forma clara, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Alguns apostatarão da fé. Louvado seja o Senhor. Não são todos que vão se apartar. Eu serei uma das pessoas que permanecerei na fé. Eu permanecerei na fé. Alguns se apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. É a doutrina dos demônios. Demônios têm doutrinas. Toda doutrina que não está em linha com a revelação de Cristo é do diabo. Tudo que suporta o ego, suporta a carne, é do diabo. Tudo que dá honra a Satanás, honra aos maus espíritos, honra à superstição e não firmar-se na palavra de Deus, é do demônio. Algumas pessoas se apartaram, dando ouvidos a espíritos enganadores. Eles foram caçados pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo caracterizado a sua própria consciência. 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e de boa doutrina que tens seguido. 15. Medita estas coisas
Ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Você vai entrar no céu. Os seus convertidos vão entrar no céu. Membros da nossa igreja entrarão no céu em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. Purgando a inconsistência de pregadores cansados. Judas 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos. Tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos. Eu quero que você tome esta palavra, vós, como algo personalizado para si. Sabe, todo negócio do homem, todo negócio de alguém, não é o negócio do outro. Se você atirar sobre os ombros do outro, sobre os ombros do homem, ninguém vai fazer isso. Mas você em particular, que te está te exortando, que tens que batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Como é que será possível? Tem que haver espinha dorsal, tem que haver coragem, tens que ter estabilidade. Se terás que fazer isto, batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, mas ser fraco, é cansado e é inconsistente, e não será capaz de batalhar pela fé, protegendo a fé corajosamente. Quer dizer, se há alguma coisa que causa cansaço em nós, em mim ou em si, tem que ter um ponto de prioridade. Dizer que esta coisa que me enfraquece, eu tenho que voltar ao Calvário, tenho que voltar à cruz e ser purgado de qualquer coisa que me enfraquece. Você sabe que depois de te tornares cristão, ministro da palavra de Deus, você saberá na história do seu cristianismo, na história do seu ministério, o que é que te enfraquece. E aquilo que te enfraquece, que te faz você ser cansado, não ser capaz de preservar a fé. Então, que coisas são essas? Que tem uma tendência de te fazer você ser fraco, cansado, e não és capaz de batalhar com diligência pela fé. O medo do homem. O medo do homem. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, 24. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Calamidade chegou no ministro quando tem um espírito que teme o homem. Quando? Qualquer coisa que ele tem que fazer, primeiro, olha para isto e para aquilo. E vê se vão lhe apreciar, dizer que está bom. Continua. Ele não pode firmar-se nos seus próprios pés. Ele não pode se firmar na revelação da palavra que é clara para ele. Ele não pode tomar a sua firmeza no que sabe. Dizer que este é o caminho, andai nele. Ele tem que ter o conceito e concórdia das pessoas.
Se não concordar, o medo do homem não lhe permitirá fazer o que ele deveria fazer. Temos que ser purgados do temor do homem. Provérbios, capítulo 29. Provérbios 29. 24. Provérbios 29. 25. O receio do homem armará laços. Tens que ser lavado. Jeremias, capítulo 1. Jeremias 1. 7. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou uma criança. Porque onde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Ele vai te livrar. 17. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes, não subtraia, fala a palavra. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Em vez de nos suportar, se você tem um medo do homem, o Senhor nos deixará nas mãos desses homens, seremos envergonhados, vencidos, e eles vão nos pisar. Mas isso não vai acontecer para ti, em nome de Jesus. 2. O que enfraquece as pessoas e não são capazes de batalhar mais? 2. Comunhão com comunhão com essas pessoas. Agora você se tornou com os médios, aqueles que mudam a palavra de Deus. A amizade que lhes fez, que te faz já não teres cuidado. A primeira vez que você ouviu um homem dizendo algo contrário às escrituras, isso te chocou. Agora, porque você é amigo, comunhão, porque você se associou com essas pessoas, já as coisas que dizem já não te chocam mais. Provérbios 24, 21. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei. E não te entremetas com os que buscam mudanças. Não te entremetas. Não seja amigo na comunhão com esse tipo de pessoas que mudam a palavra de Deus. Crê na palavra de Deus de um lado, mas do outro lado seguem a tradição. 2 de Crônicas, capítulo 19. 2. 2 de Crônicas 19. 2. E Geu, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafate: devias tu ajudar o ímpio? Devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrece? Por isso, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Devias tu ajudar um falso pregador e promover a sua falsa pregação, ajudar ele a juntar muitas pessoas a serem enganadas. Devias tu ajudar as falsas pessoas. É assim como as pessoas se comprometem. Tem comunhão com os que se entremetem. Comunhão com os que se entremetem. Salmo 139, 21. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem. Todos que te odeiam, odeiam seu Filho amado, odeiam o Calvário, odeiam a cruz, odeiam a salvação,
odeiam a doutrina que somente o nome de Jesus podemos ser salvos. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti, eu os aborreço. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. 1. O temor do homem. 2. Comunhão com os que se entremetem. 3. Foco no dinheiro. Foco no dinheiro. Há pessoas, tudo que pregam, se verem que isto lhes fará não ser populares e perderem dinheiros, eles vão dizer que esta doutrina vai me ajudar. Hein? E as pessoas que eles patrocinam muito dinheiro, vou perder. Por causa deste foco no dinheiro, é por essa razão que não podem se firmar na palavra de Deus, batalhando diligentemente pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Titos 1. Titos 1. 11. Os quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas internas, ensinando o que não convém. Por que eles ensinam o que não convém? Por torpe ganância. Por causa do dinheiro. Porque querem dinheiro. Querem ganhar o dinheiro. Tudo que quer. Superficialmente vão ensinar que eles sabem que está certo. Não pregarão o arrependimento e a fé em Cristo. E a santidade que sem a qual ninguém verá o Senhor. Eles coisas que vai lhes fazer impopulares. Para que as pessoas que contribuem dinheiro não vão contribuir mais. Por causa do amor ao dinheiro, foco no dinheiro. Vão começar a ensinar coisas que não convêm. 12. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Este é o cometimento, esta é a comissão. Somos ditos em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6. 5. Contendas de homens corruptos, de entendimento e privados da verdade. Por que eles estão privados da verdade? Cuidando que a piedade seja causa de ganho. Cuidando que quanto mais dinheiro vou gastando, eu sei que o meu ministério está a andar. Estou feliz, eu sei que o Senhor está me abençoando. Eles sabem, quando ensinam a santidade, pessoas não estão a dar como deveriam dar, mas quando começam a pregar prosperidade, gozo, sorriso, não importa quantas mulheres você tem, quando ele ensina alguma coisa errônea, pessoas começam a bater palmas, estão felizes. Por causa disso, eles supõem, pensam que é grande ganho. Aparta-te dos tais. Comprometedores não serão seus amigos. Falso profeta não será seu amigo. Amantes do dinheiro não serão seus amigos. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. A cobiça lhes fez se desviarem da fé e se transpassaram-se a si mesmo com muitas dores. Coisas que enfraquecem as pessoas. E elas se tornam cansados, falsos pregadores. Primeiro,
temor do homem. 2, comunhão com os que se entremetem. 3, foco no dinheiro. 4, enganos no casamento. Há pessoas que têm 2 mulheres, estão apegados aos seus, que essas esposas e parceiras lhes engolem. A mulher ama a piedade, mas parece ser mulher de pregador, que prega a palavra de Deus, sem temor, sem fervor. Então, quando vai pregar, meu marido, Deus te abençoa. Eu espero que você não será tão forte e firme. Eu vi o sumário na terça-feira. Eu vi a face do GS. Acredito que não vais entrar naquela direção do GS. Se você ir naquela direção, meu marido, todos vão olhar para mim e vão começar a dizer: ele sabe pregar, mas olha lá para a mulher dele. Por causa disto, aqueles que são piratas nos casamentos, aquelas coisas que tem coisas que lhes amaram nos seus casamentos, vai lhes fazer não falar as coisas que lhes fará batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. 1 de Reis capítulo 11. 1 de Reis capítulo 11. 1 de Reis 11, 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, porque suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Viste isto? Não podia mais batalhar pela fé que foi dada aos santos. Coisas que sabia, já não podia permanecer firme nelas. Para algumas pessoas, são coisas que eles amaram através das filhas, correntes que eles amaram através das filhas. Eles gostam das filhas, amam as filhas mais do que a palavra de Deus. Alguns são os filhos, amam filhos muito. Alguns é a família alargada. Dizem que você ainda continua a defender isto. Não poderemos ter dado nossa filha. Se você soubéssemos que você iria defender essas coisas, depois essas pessoas mudam. Eu não estarei entre eles. Você não estará entre eles. Especialmente quando você envelhece. Já, parecer que já não és soldado como eras quando eras jovem. Já começa a ter desculpas. Mas há algumas pessoas, quanto mais velhos, eles se tornam, mais frios ficam. Mas isso não vai acontecer para ti. O fogo do Espírito estará na sua vida, no seu coração em todo o tempo, em nome de Jesus. Versículo 5. Porque Salomão andou em seguimento de Asterotes, deusa de Sidônios, e em seguimento de Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi de seu pai. Então, edificou Salomão um alto a Quemons, a abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moleque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras. Eram quase 100.000. Depois de construir isto, construía uma palhota aqui, palhota lá, as quais queimavam incenso e sacrificavam os seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, com certeza. Ele se está indignado com comprometedores e apostatados. 1 de Reis 21. 1 de Reis 21. 25. Os cansados no casamento. E o casamento se torna tão importante
então a felicidade no casamento se torna muito importante, a comunhão no casamento se torna tão importante, mais do que a santidade, mais do que o ministério que você teve antes do casamento. 1 Reis 21, 25. Porque ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezebel, sua mulher, o incitava. Jezebel era o marido, mas atualmente ele parecia uma mulher. Ele já não tomava nenhuma decisão. A mulher é que tinha que lhe dizer, vai fazer isto. Se ele estava triste, não poderia ser capaz de encarar a tristeza, encarar Jezebel poder dizer, por que você não está a comer? O que está errado contigo? Eu disse Nabão para me dar a sua vinha, eu iria pagar, ele não me deu, então não sei o que vou fazer. Não sabes o que vai fazer? Anda cá, levanta, come. Vou te dizer, vou dar a vinha de Nadab. Esta mulher maligna escreveu uma carta para a cidade e matou Nadab e relatou, disse, estou a dar. Há pessoas assim, não têm mente por si mesmo, não têm ideias por si, não podem se firmar. Oh, eu pensei que a minha esposa veio de me dizer isto é que tem que fazer. Eu oro que você não será assim na sua família. Estou a ver que a sua esposa, a sua filha, o seu filho ou qualquer um não vai te amarrar cordas na sua perna e te conduzirem no seu pescoço e te conduzirem para onde quer que você ir. E você vai se firmar. Eu irei me firmar. Nós nos firmaremos em nome de Jesus. 1, temor do homem. 2, comunhão com os que se entremetem. 3, comunhão com o dinheiro. 3 é cansaço no casamento. Sim, outra coisa é a procura de milagres. Quer milagre, milagre, milagre. Todo o tempo. E por causa dessa busca de milagre, se os milagres estão tomando lugar, sinais de maravilha estão tomando lugar, não te preocupas com a doutrina. Não crê na doutrina. Ele não crê em viver acima do pecado. Não te preocupes com isso. Não entende a interpretação da base dos versículos bíblicos que nos dizem como viver e encarar o céu. Não pense sobre isto. Olhe só os milagres. Essa busca de milagres. Marcos 13. Marcos 13. 22. Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Sinais e maravilhas, milagres, alguns pensam, é somente o nome de Jesus e o puro evangelho que opera milagres. Eles não entendem que mesmo Satanás também pode produzir alguns que são chamados tais milagres. Apocalipse 13. Apocalipse 13. 13, 14. Apocalipse 13, 14. E enganava os que habitavam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Maus espíritos, falsos profetas, operando maravilhas, não te enganarão
capítulo 16, 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios. E fazem o quê? Estou perguntando, que fazem o quê? Versículo 14. Porque são espíritos de demônios que fazem o quê? Que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eles não te enganarão. Capítulo 19, 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, que diante dela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. 6. O que enfraquece as pessoas e se tornam cansadas e não podem claramente dizer? E esta é a palavra. 6. A falsidade dos mensageiros. A falsidade dos mensageiros. Isaías, capítulo 5. Isaías 5, versículo 20. Isaías 5, 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ezequiel 13, 22. Ezequiel 13, 22. Visto que entristeceste o coração do justo com falsidade. Com falsidade entristeceste o justo. Não havendo eu entristecido, esforçaste as mãos do ímpio para que não se desviasse do seu mau caminho e vivesse. 7. O esquecimento da palavra deves. O esquecimento da palavra deves. Há versículos das Escrituras que me dizem, se és um líder, isto deves. Que é muito importante de qualquer outra coisa. Mas algumas pessoas esquecem esta palavra, deves. Esquecem passagem das Escrituras que nos dá a palavra deves. Então, se comprometem. A coisa essencial não podem assegurar. 2 de Samuel 23, versículo 3. 2 de Samuel 23, 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Pessoas na liderança, no ministério, esquecem esta palavra. Haverá.
haverá um justo. Tem que haver um justo que domine sobre os homens no temor de Deus. João 3. João 3. Esquecimento da palavra deve ou haverá. Em João 3, versículo 7. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é, deves. Não importa que pregas. Se pessoas não nascerem de novo, esquecemos a palavra deves. O que nós enfatizarmos, temos que enfatizar, deves se nascer de novo. O esquecimento desta palavra faz com que as pessoas se comprometam e não enfatizam o que tem que ser enfatizado. Atos 14, 22. Confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa, é necessário entrar no reino de Deus. Pessoas que evitam perseguição. Há pessoas que evitam conflitos, evitam o não entendimento, esquecem a pressão. Eles esquecem a palavra que diz: importa que através de tribulações entremos no reino de Deus. 2 Tessalonicenses, 2 Coríntios 5. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. O dia está a chegar. Todos devemos comparecer. Porque devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens a fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. 1 de Pedro 4,17. 1 de Pedro 4,17. Porque já é o tempo que comece o julgamento. Veja essa palavra. Já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Quer dizer, o julgamento deve começar. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Eu oro. Você não será um esquecedor ouvinte em nome de Jesus. Eu não serei um ouvinte esquecedor. Temos que lembrar que estas são as coisas que enfraquecem os ministros, que lhes faz serem cansados, fracos, e não podem batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Temor do homem, comunhão com os que se entremetem, foco no dinheiro, aqueles que são apagados à família, aqueles que buscam os milagres, os falsos, mensageiros falsos, e o esquecimento da palavra deve. Agora vamos para Judas. Lemos de capítulo 1, versículo 4. Prevenindo a infiltração dos falsos profetas na sua igreja local. Não vais permitir infiltração dos falsos profetas nos grupos, na região, nos estados, na igreja sede, em todo lugar. Temos a igreja local, igreja bíblica, iremos nos firmar. Lutaremos a boa milícia da fé. Não vamos permitir os infiltradores entrarem e plantarem sua falsa doutrina em nome de Jesus. Versículo 4. Porque se introduziram alguns
que já estavam escritos para este mesmo juízo. Era conhecido na palavra de Deus que viriam homens ímpios, que convertem de solução a graça de Deus e negam a Deus. Falam da graça, mas eles mudam a licença para a maldade. Eles tornam isto para cometerem pecado. Dizem que a graça de Deus está lá. Podemos fazer tudo o que podemos fazer. Negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, não continuaram crendo. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Deus não vai se comprometer. Qualquer um, anjo ou homem, que vai do lado e deixa o caminho da verdade, o julgamento há de vir. 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após a outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sofrendo a pena de que tipo de fogo? Fogo eterno. A palavra de Deus é clara, que os comprometedores, os falsos profetas, eles encararão a condenação na terra e eternamente. 2 de Pedro, capítulo 2, 1. 2 de Pedro 2, 1. Também entre o povo falsos profetas, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias que trazem a perdição da alma. Falsas doutrinas que vão fazer pessoas deixarem o caminho da vida eterna, irem à condenação. Heresias que vão permitir pecado, heresias que vão permitir apostasia, heresias que vão permitir o descuidado. E eles negarão a santidade e vão seguir a vida descuidada. Heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou. Eram salvos, foram comprados, foram redimidos, mas agora negarão ao Senhor que os resgatou, fazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções. Eu não seguirei um falso profeta. Qualquer coisa que me prometerem, eu não seguirei um falso profeta. Você não perecerá com um falso profeta em nome de Jesus. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza, farão de vós negócio com palavras fingidas, palavras doces, palavras enganosas, palavras motivacionais, palavras lisonjeias, sobre os quais farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já é de largo tempo, não será tardia a sentença. Você e a sua perdição não dormita. Versículo 17. Estes são fontes sem água, nuvens pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente é reservada para quando? É reservada para quando? Eternamente. Você não fará parte disto. Aquele céu entraremos juntos.
Os nossos convertidos entrarão conosco. Mateus 11. Mateus 11. 20. Mateus 11, 20. Então começou ele a lançar, Cristo, a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte de seus prodígios. Prodígios o não se haverem arrependido. Não se haverem arrependido. Viram milagres, não se arrependeram. Tradição lhes capturou. A tradição lhes apegou. E os fariseus não lhes permitiram que eles fossem livres e darem-se a si mesmo, mesmo depois dos milagres que Jesus performou. Veja o versículo 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, que tinham sido feitos em Sodoma, teria ela permanecido até hoje. Mensageiros chegaram a Sodoma. Não curaram a ninguém. Não restauraram nenhuma mão. Não abriram olhos de nenhum cego. Não fizeram nada que pessoas poderiam se maravilhar e dizer, nunca vimos isto. E Lote, que saiu para dizer a essas pessoas, diz que saiam deste lugar. O Senhor vai destruir este lugar. Não poderia orar para eles, performar um milagre e afirmar a sua mensagem com um milagre. Mas eles permaneceram da mesma maneira. E Judas nos disse, eles foram reservados para o fogo eternamente. Agora Jesus diz, todos que ouviram a palavra do arrependimento, da fé, do viver reto, de viver uma vida justa, devemos ser justos do que a justiça dos fariseus e saduceus, todos esses não se arrependeram. Versículo 24 ele diz, porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti. Entenda, se esses sodomitas devem estar no inferno para sempre e sempre, aquilo que a palavra de Deus confirma. Pessoas que sofrerão mais que os sodomitas, que pessoas de Gomorra. Sua punição será terrível. Por isso estou orando por ti, que você não estará lá. Falsos profetas estão servindo a Satanás, pregam, alguns deles, metade do evangelho. Mas entenda, metade do evangelho não pode salvar. Uma vez que removeres algo do evangelho, talvez você prega o arrependimento, não prega a fé. Ou você prega a fé, não prega o arrependimento. Ou você prega a fé e o arrependimento e não pregas que temos que continuar na palavra de Deus para permanecer os seus discípulos. Se metade do evangelho é falso evangelho. Todos os negadores da verdade impedem a alma na obediência completa a Deus. Falsos profetas que guiam falsamente os outros e guiam falsamente congregações. Eles e os seus seguidores estão trabalhando para a condenação das almas. Eles não virão na sua congregação. Eles não vão estragar a boa obra que Deus está fazendo através de você. Eles não desviarão nenhum dos nossos convertidos em nome de Jesus. Temos que prevenir a sua infiltração. Eles não virão na nossa igreja. Se estão aqui, a não ser que se arrependam e façam restituição, e Deus lhes irá tirar. Temos que prevenir a infiltração dos falsos profetas. O Senhor falou para nós hoje. E Ele quer que tomemos
esta palavra seriamente. Eu sei que farás. Eu sei que farás. Que você irá batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi dada aos santos em nome de Jesus. Estou te perguntando, irás batalhar? Vamos levantar e falar com o Senhor através da oração. Batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ora que Deus te fortaleça. E todas essas coisas que enfraquecem os ministros não irão te enfraquecer, é no nome de Jesus.